Olá a todos, MostoTV de regresso para fazermos o último vídeo sobre os sólidos de revolução. O mais difícil de perceber a rotação, será exatamente a rotação do triângulo equilátero. Ok? Antes de mais é necessário definir o que é um sólido de revolução. E mais uma vez digo que um sólido de revolução é exatamente um sólido que é gerado pela rotação de uma determinada figura geométrica, uma rotação de 360 graus, uma volta inteira, em torno de um determinado eixo. Bem, neste desafio consiste em então determinar o volume do sólido gerado pela rotação do triângulo ABC, sendo esse triângulo equilátero em torno de um determinado eixo. Eu já vou fazer aqui aparecer a figura. Sabendo então que o triângulo é equilátero e que o lado mede 4, sendo equilátero, então todos os lados medirão 4 cm. Bem, eu fiz assim aqui uns desenhos para ajudar a perceber a rotação. Ok? Tem aqui o triângulo equilátero ABC, que vai rodar então em torno deste eixo BC. Ok? Esta visualização da figura que gera, do sólido que gera, peço desculpa, é um bocado mais difícil de compreender, daí eu depois ter colocado aqui mais outra situação. Fiz então aqui esta divisão. Atenção, estas linhas a traçado estão desenhadas para vocês perceberem que esta parte ficará então para baixo. O que vai sair daqui são exatamente dois cones, um virado para cima e um geometricamente igual virado para baixo, sendo que estes dois cones partilham exatamente a mesma base. Ok? Esta não é uma rotação nada fácil de visualizar, para isso então eu tirei uma fotografia da net, uma imagem, para ajudar a perceber. O que obtemos é exatamente isto. Reparem que a rotação, se dividir aqui o triângulo equilátero pela altura, o que tem aqui são dois triângulos retângulos, e vocês já viram em vídeos anteriores que a rotação de um triângulo retângulo gera um cone. Como esta altura divide o triângulo equilátero em dois triângulos geometricamente iguais, o que terão também são dois cones, mas dois cones geometricamente iguais que partilham exatamente a mesma base. Okay? Esta é uma rotação difícil de perceber a olho assim nu. Ok? Bem, vamos então resolver aqui o desafio. O desafio consiste então em determinar exatamente o volume desse sólido que é gerado. Então eu vou pensar, como isto vai dar dois cones geometricamente iguais, então eu vou pensar no volume desse sólido como duas vezes o volume de um dos cones, não é? Como eles são exatamente iguais, são congruentes, são geometricamente iguais, eu posso pensar em determinar o volume de um deles e depois multiplicar por 2. É necessário saber que o volume do cone é nada mais do que um terço da área da base vezes a altura, e é também necessário saber que a área da base é dada por um círculo de forma πr². Bem, vamos ter então que determinar quer a altura, quer o raio. Okay? Sabemos aqui que a medida de A até B, ou seja, esta medida daqui a aqui, são exatamente 4 unidades. E como estamos a falar de um triângulo equilátero, então a medida de B até C, ou seja, esta medida toda, serão igualmente 4 unidades, e aqui também terei 4 unidades. Ok? Bem, para fazer este cálculo preciso aqui de dois elementos chaves, que é a altura do cone e o raio. Ok? Vamos então determinar, neste primeiro caso, o raio, e o raio há de ser exatamente esta distância. Olha a BCD, eu vou chamar aqui este ponto D. Ok? O raio será exatamente esta distância AD, que não é nada mais do que a altura do triângulo equilátero. Ok? Vamos então definir aqui o raio. Bem, como a altura divide o triângulo equilátero, ou parte aqui a base, também em dois segmentos do mesmo comprimento, então se isto tudo é 4, eu posso dizer que daqui a aqui são 2 cm, e em seguida aplicar então o teorema de Pitágoras para determinar aqui o meu raio. Ok? Então vou aplicar o teorema de Pitágoras e vou dizer o seguinte: 4 ao quadrado, não é? A hipotenusa que está sempre em frente aos 90 graus, então 4 ao quadrado, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, será então o quadrado aqui da distância de B até D, que será 2 ao quadrado, mais então aqui o que eu pretendo, que é o raio, que eu vou chamar aqui a distância de A até D ao quadrado. Bem, este 2 ao quadrado
vou passá-lo então para o primeiro membro. Isto é muito simples de fazer. Eu anulo aqui, ou seja, subtraio então aqui por 2 ao quadrado e subtraio então aqui no primeiro membro também por 2 ao quadrado. Aqui este corta com este, né? E fica então, por isso é que passa para o simétrico e passa exatamente por causa desta situação. Bem, isto será equivalente então a dizer que AD ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que são 16, menos 2 ao quadrado, que são 4. Okay? Então posso dizer que AD é exatamente igual à raiz quadrada. Né? O quadrado, eu aplico a raiz quadrada em ambos os membros, a raiz elimina o quadrado e fica a raiz então do segundo membro. 16 menos 4 são 12. Então eu posso aqui, como a AD é exatamente o meu raio, eu daqui posso dizer que o raio é exatamente igual a raiz de 12. E a questão do raio está resolvida. Ok? Já tenho o raio. Agora, a altura aqui do cone será isto. E penso que ninguém terá dificuldades em perceber que esta altura será exatamente metade do lado, não é? Metade BC. Penso que ninguém tem dificuldades em perceber aqui que a altura do cone será isto, é metade aqui do comprimento BC. Bem, tem a altura, tem o raio, agora é só aplicar a fórmula. Ok? Vou só aqui passar para o slide seguinte. Tenho então que isto aqui é a minha altura, será a altura do cone, são 2 unidades, e aqui exatamente o raio seria raiz de 12. Sim, raiz de 12. Ok, estou em condições de fazer o cálculo do volume do sólido. Bem, então o volume do sólido será 2 vezes, a tal 2 vezes o volume do cone, e que é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Ok? Vou então fazer aqui à parte o cálculo da área da base. A área da base é π vezes raio ao quadrado, sendo o raio raiz de 12, né? Eu posso dizer que a área da base é igual a π vezes raiz de 12 ao quadrado, a raiz elimina o quadrado. Posso dizer então que a área da base são 12π, ok? E isto em centímetros quadrados. Bem, então agora tenho tudo. O volume do sólido é igual a 2 vezes, então aqui 1/3 vezes 12π vezes a altura, que são 2. Okay? Este ponto queria dizer vezes, mas para não confundir vou voltar a pôr ali vezes. Então que o volume sólido será 2 vezes. Bem, eu dá-me jeito fazer aqui, aplicar aqui a propriedade associativa da multiplicação e fazer aqui esta operação em primeiro lugar. Porquê? Porque 1/3 vezes 12 fica 12 a dividir por 3, que me dá 4. Isto aqui vai dar 4π, não é? 12 vezes 1/3 dá 12 a dividir por 3, que dá 4π. Estou aplicando ali a associativa, dá-me mais jeito, vou evitar frações. Tem então 2 vezes, não é 2, mas sim 2 vezes 4π, não é? 12π sobre 3, 12 a dividir por 3 dá 4, 4π vezes 2. Estou em condições então de dizer que o volume sólido será 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. O volume sólido é 16π centímetros cúbicos, ok? Fica então aqui a resolução para o cálculo do volume do sólido de revolução, que é gerado então pela rotação do triângulo equilátero. Aqui a chave passa mesmo por perceber exatamente isto, ok? Exatamente que a rotação do triângulo equilátero forma exatamente dois cones geometricamente iguais ligados pela base que é comum aos dois, ok? Fica então aqui a sugestão da resolução, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.